1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos contra ti, e quero te pedir, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que está aqui, que habita em nós, haja neste momento, conduzindo a tua palavra a cada coração, de forma que cada um possa ouvir, receber, ser edificado, transformado, abençoado pela tua palavra. Ministra-nos, ó Deus, não deixe que o inimigo roube nem a palavra, nem a atenção, nem nos distraia, mas que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, neste texto, João, o evangelista, ele já estava velhinho, e ele escreve alertando-nos de que haveria uma força muito grande tentando tirar-nos, tentando afastar-nos dos caminhos de Deus. E é impressionante como que ele escreve de uma forma tão clara, que parece que foi escrito esses dias atrás. E ele alerta, ele previne-nos, ele fala à igreja de forças que viriam, que seriam levantadas para fazer de tudo para tirar-nos dos caminhos de Deus. E é interessante que ele fala aqui de três frentes que se levantariam. Essa força que ele chama o mundo, trabalharia em três frentes principais para tentar tirar-nos dos caminhos do Senhor. Algumas mensagens que ficam gravadas no nosso coração. Bem no início do meu ministério, há cerca de 40 anos atrás, eu fui a um congresso de pastores, e lembro-me que um pastor, um velhinho, ele falou para nós, pastores iniciantes, sobre esse texto, e ele falou sobre 3 cuidados que nós deveríamos tomar, e ele citou nesse texto como 3 barras. Cuidado com a barra de saia. Hoje teria que acrescentar barra de calça também, né? Cuidado com a barra de saia, a barra de ouro, e com 40 anos eu exigi muito qual é a outra barra que eu não me lembro. Não me lembro qual é a outra barra que ele colocou. Mas os psicanalistas hoje, eles classificam como 3 P's: o prazer, a posse e o poder. Então estas 3 frentes são colocadas nesse texto: prazer, posse e poder. E ele inicia então a primeira frente destacada aqui é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Esta palavra que concupiscência é no sentido de prazer daquilo que não se deve ter prazer. Prazer naquilo que não se deve ter prazer. Então, nós sabemos, se
na época que João estava escrevendo isso daqui, já fazia significado? João não sabia de nada o que seria nos nossos dias. Há uma verdadeira arquiteta-se totalmente e em tudo para que os prazeres da carne sejam desfrutados. Tudo que se faz, eu tenho preocupação e pena desde os adolescentes. Aliás, não é mais nem com adolescentes, já é com crianças. O incentivo para desfrutar da concupiscência, dos desejos da carne. Você não, veja bem, desde criança, prepara-se uma festinha e coloca-se aquelas músicas sensuais, onde principalmente as menininhas já estão ali dançando, com danças que, na ingenuidade delas, mas já sendo preparadas, treinadas para a sensualidade. As próprias vestimentas das crianças, pequenininhas ainda, ingênuas, inocentes, depois vai para os adolescentes, jovens, adultos, e tudo hoje é trabalhado nesse sentido. Um desses sábados eu estava em casa, liguei a televisão num desses programas que eles chamam programa de família. Realmente é um programa em água com açúcar, não tem maiores problemas, maiores dificuldades, até que o apresentador chama um cantor ou uma cantora. E quando vai esse cantor ou essa cantora, não é um programinha de família, tudo bem, está ali, mas quando vem esse cantor e essa cantora, então vem junto com o cantor e a cantora, ou a cantora, vem também as bailarinas, com roupas totalmente sensuais e danças sensuais. Então, neste mundo é tudo arquitetado, tudo trabalhado para despertar isto, este desejo da carne. Tudo movimenta nesse sentido. João escreve sobre isso, que foi preparado, que há uma força para despertar o desejo da carne, porque naquela época, quando ligava-se o computador na internet, eles não tinham nada disso. João não estava sabendo o que é hoje um computador. É difícil da gente trabalhar até em termos de pesquisas. Às vezes, quando a gente vai preparar, por exemplo, uma ilustração para as mensagens, a gente, para procurar uma imagem, vocês sabem disso, a gente coloca uma imagem que, um tema que a gente está procurando, amor, qualquer tema que a gente coloca, junto com as imagens que a gente está procurando, vem algumas imagens que, se alguém entra na sala naquele momento, pode até comprometer quem está procurando. Eu tomo esse cuidado quando eu estudo, principalmente aqui na igreja, se eu trabalho normalmente com a sala aberta, não é? E quando eu estou procurando, eu fico, já pensou se alguém entra na hora que eu estou procurando e aparece algumas imagens que não tem nada a ver? Por que isso? Porque tudo é arquitetado, é trabalhado para despertar o desejo da carne. Sempre foi assim, queridos. Mas acontece que o que João chama de mundo tem aproveitado todo este desenvolvimento da ciência, da tecnologia, tem aproveitado melhor do que nós temos aproveitado. Ou seja, eles têm aproveitado para despertar o desejo. Não precisa mais ir a uma banca de jornal para comprar uma revista. Basta ter um celular na mão. Basta ser um celular. E este celular na mão de pré-adolescentes, adolescentes, que não têm ainda a noção, o controle, para estar cuidando disto. Por quê? Porque chama a atenção. Não é feio. É vendida uma imagem muito bonita. Não põe mulheres feias, corpos indecentes. É mulheres que vivem apenas para cuidar do corpo
para vender o corpo. E eu fico com pena daquelas mulheres que querem olhar das mulheres que querem olhar aquelas que trabalham só com o corpo e querem ter esse padrão. Deixa disso, porque as nossas mulheres, graças a Deus, além de ter o corpo, tem a alma e tem o espírito, tem uma família e tem uma integridade. Cuide disso mais, porque vale mais. Mas então, queridos, a gente vê como que tudo isso é preparado. Ali um adolescente com todo desejo, sangue correndo, sangue quente, fervendo, com todo desejo. E então ali é colocado nas mãos. Por isso eu penso que os pais devem cuidar muito disso. Deve cuidar muito disso. Olhe no celular, olhe no computador, esteja acompanhando, verificando, senta junto, conversa, orienta. Mas não são só os adolescentes e os jovens, não. Adultos que às vezes passam madrugada conversando, vendo imagens, despertando. Então, queridos, nós vivemos numa época mais do que nunca. Sempre a carne teve um apelo muito forte, mas hoje tem toda a facilidade para os prazeres da carne. Não é só sexo, mas é bebida, são drogas, todas essas coisas que trazem prazer para a carne. E se nós não tomarmos cuidado, isso pode entrar na nossa casa, e entrar na nossa vida, e prejudicar-nos espiritualmente e afastar-nos de Deus. Esta liberdade que se dá hoje tornou-se em libertinagem, não tem limites. Haja visto essa passeata que houve recentemente em São Paulo, aonde mulheres e homens abusavam e falavam e defamavam, até mesmo misturando estas coisas com coisas sagradas, com coisas de Deus. Não tem limite. A liberdade tem se tornado em libertinagem. Agora, por que tudo isto? João está dizendo que há uma força, que ele chama de mundo, que é para despertar, que é para acender, como se precisasse acender. Eu me lembro que, quando meu sogro era vivo, e ele tinha uma forma assim muito espontânea de fazer os comentários dele, e às vezes quando vinha algum programa de televisão para ensinar sobre sexo, alguma coisa, ele saía com aquele jeito dele, andando meio torto, e dizendo, e essas coisas precisam ensinar? Não é? E não deixa de ter razão, porque não precisa despertar, é da natureza humana. É da natureza humana, não precisa ser despertado. Quem usa para despertar no lugar errado, na pessoa errada, de forma errada, é o que João chama de mundo. E o pior, queridos, é que às vezes desperta na pessoa errada, no lugar errado, na pessoa errada, e deixa de despertar para com a pessoa certa, que é a esposa, que é o marido, no momento certo, no acontecimento, conforme a Bíblia nos orienta. Então, o que João está dizendo aqui é isto: olha, cuidado, porque há uma força do mundo que está fazendo de tudo para despertar a concupiscência, ou seja, o prazer da carne. É raro a gente falar isso de púlpito, de igreja, porque a gente prefere falar de bênção, do que das maravilhas, dos milagres. Tudo bem, precisamos falar isto, mas precisamos alertar a igreja para que nós estejamos tomando muito cuidado, porque o mundo tem feito de tudo para despertar o desejo da carne. Depois ele continua, porque a concupiscência da carne e a concupiscência dos
olhos. É aquilo que deseja. Aqui é colocado como posse. Tudo aquilo que a gente olha, que quer, deseja, vai buscar. Senão, queridos, a gente vê o seguinte, principalmente na nossa sociedade capitalista, o grande trabalho que é feito para ganhar os olhos, a concupiscência dos olhos, o desejo da aquisição, da compra, eu quero. Às vezes são coisas que a gente nem precisa. O que faz uma pessoa reconhecida, admirada, hoje, não é tanto o caráter, mas é como que ela se veste, como que ela se apresenta. E muitas vezes são mercadorias iguais a outras, as outras mais baratas, mas aquela por causa de uma marca, uma grife, que vai destacar, olha, a marca do terno, a marca do sapato, o carro que ele tem. E faz isto, queridos, com que nós vamos tendo desejo e vamos nos endividando. Quantas coisas nós compramos sem que precisemos? Sem que precisemos. Quantas pessoas estão com o nome comprometido, com o cartão de crédito estourado, por deixar-se levar pela concupiscência dos olhos. É interessante que quando a gente está lendo sobre isto, a orientação é o seguinte: não vá ao supermercado com fome. Não vá ao supermercado com fome. Você percebe que aquelas coisas mais atrativas são colocadas bem na frente, a hora que você chega no supermercado. Há cursos superiores preparados para fazer com que desperte em nós o desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos. Olha e deseja. Olha e é chamado para gastar. Então nós olhamos, queridos, que hoje isto é atualíssimo. Quanta gente triste, sofrendo, por causa de deixar-se levar pela concupiscência dos olhos. Quantos casais e casamentos desfeitos ou complicados, porque deixou-se levar pela concupiscência dos olhos. João está falando aqui desta força, uma força do mundo, mas este mundo aqui tem um outro nome também, que é Satanás. É Satanás, tem uma força, atrai, chama, convida. Volto a dizer, nós somos vistos mais pela nossa aparência. Pela nossa aparência, qual é a grife, qual é a marca da roupa, do sapato, do carro. E nós vamos aí entrando, às vezes sem ter condições. Nada contra aquele que de repente pode ter, vai. Quem sou eu para administrar? Mas a alerta é porque muitas vezes não tem condições. A gente vê em toda a mercadoria. Por exemplo, telefone. Às vezes são despertados para comprar um celular num preço enorme, um preço alto, que vai usar apenas para telefonar. Eu digo apenas para telefonar porque o meu telefone, eu digo que eu até telefono. Não é? Eu uso bastante, eu tenho um telefone bom, eu uso bastante, eu tenho, toda a minha agenda é um microcomputador ali comigo, mas às vezes alguém que não tenha tanta necessidade, tanta utilidade, e compra, e gasta, e faz ali até a primeira esquina o ladrão tomar.
E quando some um celular, a primeira coisa que faz, não dá para ficar sem, vai comprar outro. Está pagando aquele um e ainda vai comprar outro. Então, as propagandas constantes. João, quando está nos alertando aqui, ele sabia o que viria pela frente, mas ele não tinha conhecimento do tempo que nós vivemos hoje, toda essa engenharia preparada para desenvolver em nós a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo, é gente às vezes doente, que não sabe se controlar, que tem uma compra compulsiva, desejo de aquisição constante. Então, João está dizendo, olha, cuidado, porque o mundo está fazendo de tudo para atrair você através da concupiscência dos olhos. Quer que você veja para ter vontade, para ter desejo. E tudo começa com um olhar. Tudo começa com um olhar. Desde a concupiscência da carne, a concupiscência também dos olhos, tudo começa com um olhar. Se Davi não tivesse saído lá no pátio e olhado aquela mulher, talvez ele não tivesse passado por aquela dificuldade da concupiscência da carne. Começou com a concupiscência dos olhos. E depois ele continua, não é? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que os psicanalistas colocam como poder. Eu vou dar um outro nome, como prepotência. Ou seja, faz de um tudo para que a gente se ache, que a gente confie na gente, que haja uma arrogância. Eu sou capaz, eu dou um jeito, eu sou preparado, eu confio em mim, numa expressão mais popular, eu confio no meu taco. As pessoas não têm sentido a necessidade de Deus. Por quê? Está doente, vai lá, toma um remédio, não precisa nem orar. E Deus abençoa esse remédio, ele pensa que é o remédio, mas é Deus que abençoa. Está precisando de dinheiro, corre lá para um empréstimo, pensa que resolveu o problema, cavou um buraco mais fundo. Então as pessoas vão se achando, não tem mais necessidade, não se importam, não buscam mais em Deus, estão pensando que eles dão conta de tudo. Quanta gente arrogante, prepotente, que acha que consegue resolver todas as coisas. E João chama isso também de uma força do mundo. Do mundo. E nós mesmos, queridos, corremos esse risco. Quantas vezes alguém está passando por uma dificuldade e tenta, procura alguém, procura uma ajuda aqui, procura uma ajuda ali, e depois vem conversar conosco, você já orou sobre esse assunto? Bom, sim, não, quer dizer, às vezes a gente deixa a oração para a última instância, porque a gente tem achado que a gente consegue resolver tudo. A gente dá conta de tudo. Eu consigo resolver isto. Gente de nariz empinado, arrogante, prepotente, acha que se preparou para isso, que é capaz para isto, que compra tudo, que resolve todos os problemas. Nós temos vivido também isto, queridos. E João está alertando, olha, cuidado, porque estas coisas afastam de Deus. Às vezes a gente olha lá fora. Talvez esteja passando pela sua mente o seu chefe, seu patrão, seu colega, seu vizinho. Mas nós mesmos, queridos, precisamos nos lembrar da nossa dependência de Deus. Nós precisamos de Deus. Nada é tão pequeno que nós podemos resolver sozinhos. Às vezes surge uma situação que a gente acha que é fácil, é tranquila, isso
não preciso de Deus, deixa que eu resolvo. E a gente vai tentar resolver, e isso vai se complicando, vai se complicando. Nada é tão pequeno, nada é tão fácil que nós possamos dispensar Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque há um incentivo nesse sentido. Você precisa confiar mais em você. Você precisa saber que você é capaz. Nós não podemos cair naquela situação, eu não consigo nada, eu não valho nada, eu não sirvo para nada, porque não é bem assim também, porque aquele que está em nós nos capacita. Mas se aquele que está em nós o deixarmos de lado e queremos pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade resolver as situações, nós não somos capazes. Então João está alertando, olha, cuidado, 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 para que a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isso não procede do Pai. A soberba, prepotente, aquele que acha que pode todas as coisas, isso não vem de Deus. O que nós aprendemos de Deus é a nossa humildade, é a nossa dependência de Deus. Precisamos tomar cuidado com estas coisas, queridos. Por que esta palavra? Porque nós não estamos imunes. Não estamos imunes nem da concupiscência da carne, nem da concupiscência dos olhos, nem da soberba da vida. Nós não estamos imunes. E quando João escreveu, ele escreveu para a igreja, ele escreveu para nós. Nós não estamos imunes. É por causa desse descuidado que de quando em quando a gente ouve irmãos que caíram no pecado da carne, seja adultério, seja prostituição, seja bebida, seja droga, seja o que for. É por causa desse descuidado que muitas vezes nós ouvimos de irmãos que estão totalmente endividados, não conseguem saldar seus compromissos, estão aí prejudicados emocionalmente, estão com a família em dificuldade. É por causa desse descuidado, queridos, que muitas vezes a gente vai deixando de orar, de dobrar-se diante de Deus, de inclinar-se diante de Deus, de clamar a Deus, porque a gente vai se achando, eu consigo, eu dou um jeito, eu resolvo todas as coisas. Então a palavra nesta noite, queridos, é para nós, é o que João escreveu lá atrás, mas hoje é muito forte, e nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não nos cuidarmos, isso vai nos afastando, e um dia todas estas coisas passarão, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se nós queremos a vida eterna, se nós queremos permanecer eternamente com o Pai, nós precisamos tomar muito cuidado. E a palavra nesta noite é acendendo a luz ou amarela ou a luz vermelha, não é? No sentido de dizer mesmo cuidado com a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Uma das minhas preocupações é quando eu converso com alguém que eu estou vendo que está andando de forma perigosa e eu digo cuidado, cuidado, e a pessoa diz, não pastor, não se preocupe, comigo não tem perigo. Quando a gente fala que não tem perigo, a gente baixou a guarda. Quando a gente baixou a guarda, a gente ficou susceptível a esses ataques do mundo. Então é perigoso sim, para todos, tanto a concupiscência dos olhos, como a concupiscência da carne, como a soberba da vida. Nós precisamos, se queremos a vida eterna, queremos permanecer eternamente, nós precisamos tomar cuidado e não entrarmos, nós já sabemos que isto vem do mundo, já foi alertado por João, e hoje nós estamos reforçando, para que nós saibamos dizer não aos prazeres da carne, não aos desejos dos olhos, e não à prepotência do nariz empinado, como quem independe de Deus, porque nós dependemos e precisamos de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que agrademos o nosso Deus e desagrademos o mundo. A Bíblia diz que não dá para agradar a dois senhores, não dá para agradar o mundo e agradar a Deus. Nós somos chamados a escolher quem é que nós vamos agradar. Muitos momentos não dá, ou você vai ter que falar ou não para Deus, ou não para a carne. Ou não para Deus,
ou não para os olhos, ou não para Deus, ou não para a soberba. Que Deus nos abençoe, que digamos sempre sim, sim, sim para Deus, porque é aí que está o segredo e o sucesso de uma vida permanente, abundante e eterna, em nome de Jesus. Amém.